fato de sermos a habitação do próprio Deus como cristãos é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. E este é um dos assuntos que nós estudaremos nesta videoaula que está começando agora. Meu nome é Leonardo Novaes e você é muito bem-vindo ao canal EBD Impactante, um canal que foi criado para proporcionar a vocês, professores e professoras de escola bíblica dominical, subsídios para que a sua aula seja verdadeiramente impactante. Nós estamos estudando e já chegando ao fim deste último trimestre de 2026 sobre o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, a penúltima lição deste ano, que tem como título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Como de costume, nós sempre lemos o texto áureo e a verdade prática. Geralmente, as igrejas maiores fazem isso com toda a igreja, depois as classes são separadas. Se este for o seu caso, não repita a leitura do texto áureo, nem da verdade prática, na sua sala. Vamos para o texto áureo. Se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática nos diz: tem o seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Os objetivos da lição são ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Segundo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E terceiro, enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representam o ápice da vida cristã. Vamos para a leitura bíblica em classe. Assim como eu falei agora que não é necessário ler o texto áureo e a verdade prática, se assim vocês fazem na nave do templo, isso também serve para a leitura bíblica em classe. Porém, se vocês não têm hábito de fazer a leitura bíblica em classe como toda a igreja na nave, é imprescindível que você leia este texto na introdução da sua aula, porque a leitura bíblica em classe apresenta o texto base para a sua lição. E eu sempre tenho dito aos senhores e às senhoras, nós somos professores de Bíblia. Se nós somos professores de Bíblia, na escola bíblica dominical, a gente tem que ler Bíblia. Então, seja correto com seus alunos fazendo a lição, fazendo a leitura bíblica em classe. E por falar em leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui em cima, se você ainda não assistiu, clique no link que está aqui, eu salve para você assistir depois. Parte do curso, um dos módulos do curso, como preparar e ministrar uma aula de Escola Bíblica Dominical Impactante, você vai estudar sobre a importância da Bíblia Sagrada. Vamos para Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16, que nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos também para a segunda parte, 1 Coríntios, capítulo 14, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E Gálatas 5, 22 e 23, que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por nós estarmos aqui, gravando essa aula,
para contribuir com o crescimento dos professores que irão nos assistir. Nós queremos pedir sabedoria, graça, direção do céu, para que nós sejamos bênção e cada um dos professores que ministrarem a sua palavra também sejam bênção na vida dos seus alunos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não se esqueça, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo da EBD Impactante. Na descrição do canal e do vídeo dessa semana, você encontra o link, basta clicar e você vai ser direcionado para esse grupo de WhatsApp. Neste grupo não existem discussões, não existem discordâncias, é somente para nós compartilharmos materiais úteis para a aula da semana. Então, nós vamos começar a aula de número 12, a lição de número 12, dizendo o seguinte: profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, disse que o Senhor daria um sinal. Já vamos ler Isaías 7,14. Quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida, o anjo apareceu a José em sonhos e lhe fez uma importante revelação. Quando Jesus estava prestes a ser sacrificado, reuniu os discípulos e lhes falou a respeito do outro Consolador. Então, são 3 partes dessa introdução e nós vamos usar alguns textos bíblicos para que a gente consiga abrir a mente dos nossos alunos. A introdução é isso, você chama o aluno para perto de si e começa o desenvolvimento da lição. Isaías 7,14 nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta, inspirado por Deus, disse que Deus daria um sinal ao povo, que uma virgem iria conceber e daria à luz um filho, e o nome do filho seria Emanuel. Essa questão do nome seria o Emanuel, na verdade é um trocadilho, porque o anjo, nós vamos ver agora, o anjo disse para José claramente que o nome deveria ser Jesus. A questão do Emanuel é que aquele que nasceria seria o Deus conosco. A palavra Emanuel traduzida é isso. Vamos para Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele é chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz o filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E aí, João 16,7 nos diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então nós temos 3 tópicos importantes. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta disse que o Emanuel viria. Jesus nasce, começa a habitar no meio do povo. A palavra de João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele habitou entre nós. Essa palavra habitou é eskenosem, que pode ser traduzido como tabernaculou. Então, aquele Deus lá no passado que falou para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo que eu vou habitar no meio do povo. Esse Deus habitava no passado daquela forma. Em Jesus, ele literalmente habitou em carne no meio do povo. E quando Jesus morreu,
O Espírito Santo veio a este mundo para habitar a vida dos cristãos. Então, com essa introdução, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, que em nós habita, nós cristãos, a partir da conversão, trabalha diuturnamente através da palavra de Deus para nos santificar e nos preparar para viver eternamente com o Pai. Deixa eu abrir um parênteses. Nós não vamos passar a eternidade. O verbo passar é algo que começa e tem fim. Eternidade não tem fim. Então, nós vamos viver a eternidade com o Pai. Tópico 1, a obra inicial do Espírito Santo. Vamos para o tópico 1.1, ou seja, o subtópico 1, consciência e fé é o nome do subtópico. O que a gente precisa entender? A obra do Espírito Santo, ela começa no convencimento de que eu e você somos pecadores e que eu e você precisamos de Jesus para nos redimir e nos lavar dos nossos pecados e nos levar a Deus. Vocês se lembram do que o profeta Isaías escreveu? Isaías 59, 2, ele diz que mais os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Somente Jesus pode nos aproximar de Deus. E aí, eu quero chamar-lhes a atenção para algo que nós estamos estudando desde a primeira aula deste trimestre. Qual é o propósito do espírito humano? Qual é o conceito de espírito humano e qual é o propósito do nosso espírito? O espírito humano é a parte imaterial, juntamente com a alma, mas o espírito é a parte imaterial que faz parte da nossa constituição, que tem como propósito principal comunicar a nós a existência de algo maior, a existência do transcendente, a existência do Criador. E aí, o que acontece? Por causa do pecado original, esse espírito que habita a vida de cada um dos seres humanos, ele não consegue chegar até Deus. Por isso que existem inúmeras religiões, inúmeras. As pessoas querem alcançar um transcendente. Elas querem explicação, sentido para a vida, elas querem descobrir por que existe esse vazio, e aí vem as inúmeras religiões. E aí, o que acontece? Por causa da pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence o nosso ser que existe um Deus e existe uma maneira de chegar até Ele. Por isso que nós, eu e você, precisamos pregar a palavra de Deus, porque é através da pregação da palavra que as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo que existe um Deus que as ama. Olha só, Romanos capítulo 10, versículos 13 a 17, que nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem não ouviram? Virão se não há quem pregue, e pregarão se não forem enviados? Está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, desde antes da conversão, o Espírito Santo trabalha para convencer os seres humanos dos seus pecados. E existe uma confusão literal. A aula passada e na aula retrasada, nós falamos um pouco sobre isso. O texto de Mateus 26, 41 nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu falei na aula passada que as pessoas usam esse texto
para afirmar que o Espírito não peca. Outras usam esse texto para dizer que o Espírito ele está pronto para subir. É uma confusão muito grande. O que significa a palavra estar pronto? Na verdade, o Espírito está pronto. O que é essa palavra pronto? Ela veio do grego protumos, que é traduzido como prontidão ou voluntariedade. Traduzindo para uma palavra mais fácil, ficaria: o espírito humano está disposto, interessado, mas precisa do Espírito Santo para lhe guiar à verdade de Cristo. Então, o que a gente precisa entender? Que esse texto, ele deixa claro que a função primordial do espírito humano é procurar Deus, é demonstrar uma necessidade de Deus. Olha só, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 9. Nessa aula a gente vai ler muitos textos bíblicos. Eu sugiro que você também faça isso com seus alunos. E eu vou voltar a falar para vocês, nada do que nós possamos ou falemos, nada do que nós falemos é tão importante quanto a palavra de Deus. Você pode ter testemunhos brilhantes, você pode ter experiências maravilhosas, você pode falar em línguas na sala de aula, mas nada disso é tão importante como a palavra de Deus. Efésios 2, 1 e 9, 1 a 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que coisa linda. Esse texto nos fala que antes da conversão, antes da salvação, todos os seres humanos andam em trevas, andam desgarrados de Deus. Isso acontece desde o pecado original, desde Adão e Eva. E a única maneira de nos aproximarmos de Deus é através da comunicação do Espírito Santo ao nosso espírito, e aí nós compreendemos de forma miraculosa a importância da salvação. E o finalzinho desse texto nos diz, olha que coisa linda, deixa eu achar aqui a palavra, me perdi aqui no texto, que fala que nós somos poesia, em outra tradução, que nós somos poema. Fugiu, irmão, o texto fugiu. Mas o que significa isso? Significa que nós somos tão amados por Deus que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e essa vida que Jesus, entre aspas, injeta em nós, é uma vida que produz algo maravilhoso. E as pessoas precisam olhar para nós e enxergarem Jesus. Então, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Subtópico 2, a pedagogia do espírito. Vocês sabem que eu gosto muito da etimologia das palavras, do significado, da origem e da compreensão
para que nós conseguimos compreender todo o contexto. Então, a palavra pedagogia ela vem do grego antiga, e une paidos, que é criança, a agen, que é guiar ou conduzir, ou agogos, que é condutor, significando literalmente condução de crianças ou aquele que guia uma criança. Então, a tarefa do Espírito é exatamente essa, de nos conduzir a Cristo. É como se o Espírito Santo pegasse na nossa mão, como um pai, um professor pega na mão da criança e nos conduz em direção ao Pai. Só que, para ir até o Pai, a única porta, o caminho, a verdade é Jesus. E isso é chamado de conversão. Vejamos o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 a 16, que nos diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Espírito. Essa é a tarefa primordial do Espírito Santo. Segurar na mão do nosso espírito, o espírito humano, que vai atuar na alma e no corpo, a gente vai compreender a grandeza da revelação de Deus, seremos convencidos, ou fomos, porque já somos cristãos, do pecado, da justiça e do juízo, e começaremos uma vida próximo a Deus através de Cristo. O subtópico 3, a renovação da mente. Antes de Cristo, antes da salvação operada nas nossas vidas pelo Espírito Santo, em Cristo, nós andávamos, assim como nós já lemos, como ovelhas desgarradas, sem um pastor para nos guiar. Porém, quando o Espírito Santo chegou até nós, começou um processo chamado salvação. E aí a gente precisa entender o conceito da palavra conversão. O que significa conversão? Pergunte para os seus alunos. Dá uma pausa lá na sua aula e fale para os seus alunos o que vocês entendem por conversão. O que vocês podem me falar com as próprias palavras, dependendo da classe que você ministra? Se for obreiro, é um pouco diferente, os obreiros já estudam há mais tempo. E se for uma classe de novos convertidos, ou aqui em Uberlândia, eu estou ministrando nesse trimestre em uma classe chamada 30 mais. São pessoas que têm acima de 30 anos e que estão naquela sala. A maioria são solteiros, poucos casados. Então a gente tem uma comunicação diferente com eles. E eu sugiro e eu oriento a vocês que aprendam a se comunicar com os seus alunos. E falando em comunicação, eu vou deixar outro link aqui para vocês entenderem como é que o processo de comunicação em sala de aula deve acontecer. Se você ainda não viu, pode clicar aqui em cima. Então, o conceito de conversão, ele expressa mudança de direção, mudança de vida operada, efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nós devemos nos alimentar
de tudo que nos leva até Deus, para que tenhamos condições de refletir Cristo, ou seja, manifestar o fruto do Espírito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vocês se lembram do texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu abrir um parênteses para falar para vocês algo importante. Esse texto ele tem uma profundidade muito grande. O apóstolo Paulo nos convida a não nos a não nos a não nos deixar, que nós não nos deixemos ser colocados. Imagina você, ser humano, sendo colocado em uma forma que não é o seu tamanho, mas é o tamanho do mundo, é o tamanho do sistema mundano, do sistema que é governado pelo diabo, pelas paixões do mundo. Ali, Paulo diz: olha, não entre na forma do mundo. Sabe forma de bolo? Forma de pão, forma de pizza. Paulo está dizendo: não entre naquela forma, não seja informado, né? Não seja moldado naquele tipo de situação. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, certo? Então vamos para o subtópico 4, voz e luz. E aí o que é importante a gente falar para os nossos alunos? O Espírito Santo começou lá a obra, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Daqui a pouco a gente vai separar isso. E daí para frente ele tem inúmeras ações. E uma delas é atuar de forma constante, diuturna, 24 horas por dia, 365 dias por semana, nos lembrando que somos filhos de Deus. Quando você estiver triste, decepcionado, amargurado, raivoso, decepcionado, lembre-se que o próprio Deus habita dentro de você. E aí você pode falar com o Senhor: Senhor, está acontecendo isso. E essa situação está me deixando muito triste. Você pode se comunicar com Deus a hora que você quiser. Por isso, lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, e a samaritana fala para ele: olha, os meus antepassados disseram que a adoração deve ser nesse monte, e os judeus dizem que deve ser em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Aí Jesus fala para ele: olha, mulher, vai chegar uma hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher talvez não entendeu, Jesus continua explicando, ele fala: porque os verdadeiros adoradores, Deus busca os verdadeiros adoradores. O que significa isso? No passado, a adoração a Deus era concentrada no tabernáculo. Depois veio o templo, a adoração a Deus era concentrada naquele lugar. Quando o Espírito Santo foi derramado e passou a habitar dentro dos seres humanos, a adoração a Deus é feita na vida de cada cristão que está na face da terra. Eu sou um templo ambulante. A gente pode usar essa expressão. A Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo. E só abrindo um outro parênteses, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu sou uma partezinha do corpo de Cristo. Por isso que não dá para entender as pessoas que falam que nós somos igreja. Não, nós não somos igreja. Nós fazemos parte da igreja. Vamos para um texto de Romanos 8. Nós lemos o 14, 15, 16, agora a gente vai voltar um pouquinho para você entender a importância do contexto bíblico. Romanos 8, de 1 a 17, Almeida Revista Corrigida, que nos diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que ele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso espírito mortal pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A mesma coisa que papai ou paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a obra do Espírito Santo ela é completa. Observe que Deus agiu ao longo de toda a história. Lá na criação do Gênesis, façamos o homem imagem e semelhança. O Espírito do Senhor pairava sobre a água. Sai dali, os patriarcas, os juízes, todo o povo dali para frente, a época do tabernáculo, os profetas, depois veio, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, o Espírito Santo vem, e Jesus fala: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então a gente precisa entender isso e a gente precisa mostrar para o aluno que tem um ciclo de início, desenvolvimento e conclusão. Nós estamos no meio da obra de Cristo aqui nessa terra. Vai chegar um momento que essa obra vai terminar. Quando nós formos arrebatados e Cristo inaugurar o milênio e depois o fim de todas as coisas. Vamos mais um pouco? Como é que o Espírito Santo nos guia? Eu acredito piamente que essa é uma das perguntas mais importantes para você fazer em sala de aula. Como é que o Espírito guia você, irmão? Como é que o Espírito Santo lhe guia, irmão? E aí, a resposta é clara, mas deixe os seus alunos falar isso. A resposta é através dos ensinamentos da palavra de Deus. E aí eu me preocupo com uma coisa muito séria. Por que nós temos tantos erros doutrinários em igrejas? Porque eles não leem a palavra de Deus. Porque eles não leem, eles não compreendem, eles não meditam, eles não compreendem, eles não colocam a palavra de Deus na prática cristã, a praxis. Por quê? Porque sem Bíblia não tem orientação. E aí vem o que eu tenho profundo temor. Na verdade, eu tenho medo. Temor é algo que a gente deve dar para Deus. Eu tenho medo dessas pessoas que vão de casa em casa procurar profecias.
Meu irmão, se você está nessa situação, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar, você precisa voltar ou começar a ler a palavra de Deus, que é através da palavra que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. O Salmo 119 é um salmo de exaltação à grandeza da palavra de Deus e ele nos mostra isso várias vezes. Vários versículos, desde o início até o fim, está fazendo honras, exaltando a palavra, a lei, os mandamentos de Deus. Olha só, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E um salmo, um verso extremamente lido, relido, pregado nos nossos cultos, nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Verso 11: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Verso 12. Então, como é que o Espírito Santo nos guia, querido professor, querida professora? Através dos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, eu insisto em afirmar, em dizer aos senhores e às senhoras: nós precisamos ser professores de Bíblia. Vamos para o tópico 2, testemunho, intercessão e edificação. Se você chegou até aqui, não se esqueça, curta, é simples. Se estiver no telefone, como diz um conhecido que tem vídeo de carro, tasca ali o dedo na tela e dê uma curtida. Se esse canal tem sido bênção para você, deixe a sua curtida, o comentário. Se ainda não nos segue, considere segui-nos. Vamos para o tópico 2. Eu tenho comentado com vocês que, às vezes, os subtópicos eles são muito parecidos. Então, se a gente está em um subtópico, a gente acaba misturando os assuntos. Então, o que eu faço quando isso acontece? E nessa lição aconteceu mais de uma vez. Eu uno os dois subtópicos porque nós não temos obrigação de, de falar exatamente o tópico, o subtópico. Vocês me pediram, eu estou falando todas as vezes. Então, agora, nós estamos no tópico 2, que tem como título Testemunho, Intercessão e Edificação, e nós vamos unir o subtópico 1 e o subtópico 2. Subtópico 1, o Espírito testifica ao Espírito. Subtópico 2, o Espírito intercede. Então, vamos lá. Só afunilando um pouco mais essa questão. A revista, irmãos, a revista tem um motivo de existência, ela tem um propósito. Ela serve como guia, como bússola, como norte, para que os alunos saibam qual é o assunto, para que o professor estude o assunto. Por isso que não dá para aceitar professor que não ensina o que a lição está trazendo, né? Professor que só fica contando testemunho, professor que fala língua estranha e acha que está cheio de Deus. Se ele estiver cheio de Deus, ele estava ensinando Bíblia e por aí vai. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em ensinar o assunto. O assunto está ali para ser ensinado. E o subtópico ele vai te nortear. Vamos para o primeiro conceito. Testemunho. A palavra testificar, ou testemunhar, tem origem no latim testificare, e ela é composta pela junção de dois termos latinos, testes, que significa testemunha, e ficare, que significa fazer. De forma clara, etimologicamente, testificar significa fazer de
testemunha, ou agir como testemunha. E o sentido mais claro para nós, mais fácil de ser entendido, é o de atestar, comprovar a verdade de um fato ou declarar algo solenemente. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo se faz de testemunha com o nosso espírito, o espírito do ser humano, afirmando que nós somos filhos de Deus. Literalmente, o próprio Deus comunica ao espírito humano que esse espírito, lembra, que busca a transcendência, que quer entender o porquê do vazio, o Espírito Santo comunica a esse espírito que ele encontrou o sentido da vida em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é importante nós apresentarmos ou reforçarmos, a depender da sua sala, as fases da salvação. Professor, salvação tem fase? Tem, a salvação tem fase, e ela é dividida em alguns tópicos. O primeiro é o que nós conhecemos como conversão. Já estudamos sobre isso. O Espírito Santo vem, nos convence, nós abrimos os nossos olhos para Cristo, nos entregamos a Ele, a partir daquele momento, nós nos convertemos a Cristo. Automaticamente, no mesmo instante, nós temos a regeneração. E a palavra regeneração, opa, tem raízes latinas diretas e ela provém do latim regeneratio. Assim como nós já lemos agora a palavra testificar, a palavra regeneração também ela é dupla, é composta por re, que significa novamente, de novo, para trás, e generare, é um verbo que significa gerar, produzir, dar luz, criar. Portanto, o sentido etimológico, o sentido de origem, de onde veio, é gerar novamente ou nascer de novo. Então, regeneração é gerar novamente ou nascer de novo. Vamos para João 3,16, já citamos a outrora, mas vamos ler do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha Tito 3, 4, 6. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E aí a gente vai para a terceira fase da salvação. Primeira, conversão, o processo, automaticamente regeneração, somos transformados em nova criatura, nascemos de novo, automaticamente a adoção, nós já lemos Romanos 8,16, que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, achou o caminho, achou a transcendência, é isso que o Espírito Santo faz. Automaticamente nós somos justificados perante Deus, por isso que Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sabe aquele vazio? O vazio que nada consegue preencher? Droga, bebida, sexo, poder. Aí vem Jesus e preenche esse vazio. E aí você é feito justo. Por causa disso, você tem paz com Deus. E aí começa um processo do momento da conversão
até o momento da morte, chamado de santificação. Esse processo é operado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus e começa na conversão e só termina na glorificação, que é o sexto e último passo, a última fase da salvação. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos recapitular: a conversão, automaticamente regeneração, adoção e justificação. Dali para frente, santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. E quando nós morrermos, nós vamos receber, morrermos ou formos arrebatados, nós vamos receber um corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus recebeu, corpo glorificado. Não é nosso assunto, então não vamos nos deter nesse ponto. A Bíblia fala, nós já citamos, sobre o outro Consolador. Lembra que lá no comecinho da aula nós falamos sobre o Emanuel, o Deus conosco? Esse Deus conosco, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Hebreus 7, 25. O Espírito Santo, como nós já falamos, ele ficou aqui neste mundo, e não que ele ficou nesse mundo, tem pessoa que fala assim, acha que o Espírito Santo está preso aqui nesse mundo, né? Que antes não existia Espírito Santo. Irmãos, Deus existem três partes: o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles subsistem eternamente. Eu não posso falar, não, o Espírito Santo ele está aqui, então ele não está no céu. A cadeira do Espírito Santo lá no céu está vazia. Isso é uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem para que as pessoas compreendam. É a mesma coisa de falar que o Espírito Santo chora, né? Não entristeçais o Espírito Santo. É uma linguagem antropomórfica, certo? Existe um texto bem interessante sobre esse assunto, lá em João 16, que nós já citamos ele nessa aula várias vezes, mas agora nós vamos ler. João 16, 7 a 14, nos diz: Todavia, pausa, eu espero que vocês estejam lendo a Bíblia junto comigo, porque não faz sentido nenhum eu ler a Bíblia aqui na minha frente e você não acompanhar. Né? Lembra do Bereano? Vamos ver se está fazendo sentido o que você está lendo aí. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí é a explicação do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem há de vir? Jesus. Ele me glorificará. Glorificará quem? Jesus. Porque há de receber do que é meu, é de quem? Jesus. E vou-lo há de anunciar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, são várias funções do Espírito Santo. E o comentarista da lição fez questão de trazer essas tarefas, essas funções. Vamos para o tópico 3, a edificação e o fruto do Espírito. Nunca se esqueça, fruto, não existem frutos do Espírito. Conhece alguém que fala frutos do Espírito? Manda essa aula, manda esse link e fala, olha,
ouça, veja no minuto tal. Não existem frutos do Espírito. É um fruto que se subdivide em 9 manifestações. Subtópico 1, ou seja, 3.1. O Espírito ora bem. Vamos lá. Nós já estudamos sobre a questão do convencer do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já estudamos sobre a intercessão. Já estudamos sobre a questão da adoração proporcionada pelo Espírito e também vamos estudar agora sobre a questão da oração, como o Espírito Santo nos ajuda a orar. Para que a gente entenda isso, nós precisamos lembrar qual é o conceito de oração. Oração nada mais é do que falar com Deus. Se o Espírito Santo nos apresenta o caminho para Deus, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo vem e nos apresenta, olha, o caminho para chegar ao Pai, a Deus, é Jesus. Se o Espírito Santo faz isso, ele também nos ensina a comunicarmos com o Senhor. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O Espírito Santo, que introduz Jesus em nós, ele nos ajuda a falar com Deus. Isso é um mistério. Vocês já prestaram atenção que antes de nós nos convertermos, nós tínhamos dificuldades tremendas para orar, para rezar. Quem é de tradição católica, né? Aqueles que foram católicos no passado, é aquela reza, né? Pai Nosso que está aí no céu, e a Ave Maria, repetindo aquele negócio constantemente. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós temos uma facilidade para falar com Deus. Sabe por quê? Porque o caminho está aberto. Deus mora dentro de nós, intercede por nós, fala conosco, nos orienta, nos mostra Deus, Jesus, e a gente tem facilidade para falar com Deus. Então, por isso que mais uma vez eu falo para os senhores e para as senhoras, João 4, 23 e 24, adorar em espírito é a verdade. Adorar vem de uma palavra grega bem interessante, latreia, é se prostrar, se jogar no chão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Então, esse falar com Deus, ele é possibilitado, nos é outorgado pelo próprio Espírito de Deus. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, 14 a 17. Pois, se ora em línguas, o meu espírito ora. Orar em línguas, línguas espirituais, que as pessoas falam de línguas estranhas, línguas que não nos são, não são claras, nem para nós, nem para quem está nos ouvindo. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graça? Visto que não sabe o que você está dizendo, nesse caso, você dá graças corretamente, você e Deus, mas o outro não é edificado. Paulo está falando aí sobre o que nós chamamos de comunicação espiritual e comunicação racional, racional de razão. A questão do orar em línguas, eu não vejo problema nenhum, a Bíblia fala para a gente falar isso, que nós estamos falando com mistério a Deus, ele nos ouve. Só que se nós estivermos falando isso em público, nós vamos ser edificados, mas ninguém mais vai ser edificado. Agora, quando nós oramos com a razão, usando palavras para fazer com que Deus nos ouça e as pessoas também, é diferente. Por isso que eu, Leonardo Novaes, minha opinião, e ninguém tem nada com isso, desculpa a brincadeira, mas é assim, eu acredito, talvez vá ferir um pouco da tradição assembleiana, mas eu acredito que quando o pastor chama
um presbítero, um diácono, um cooperador, um pastor para orar, uma irmã para orar, nós precisamos prestar atenção no que a irmã está falando e concordar com ela. Amém, Senhor, eu creio, eu concordo, Senhor, assim seja, faz isso mesmo. Mas aí a tradição assembleana, um ora e cada um ora, fica uma oração desconexa, desconcentrada, e muitas das vezes o dirigente do culto pede para o irmão orar por missões, aí ele ora por tudo menos para as missões. Então, eu não entendo, eu fico assim, sem saber o que acontece. Então, nós precisamos seguir os conselhos bíblicos que estão lá para nos orientar. Se o apóstolo diz que se alguém fala em língua, ele edifica a si mesmo e não edifica o vizinho. Se alguém fala em mistérios, precisa ter intérprete. Né? Se há profecia, também que haja, que a pessoa tenha condição de compreender. Por que as pessoas insistem todo mundo querer falar em línguas estranhas, né? Porque nem sempre são línguas estranhas, e vira uma baderna. Paulo teve que pegar um capítulo da carta aos Coríntios e falou: olha, quando vocês se ajuntarem, vocês têm que prestar atenção. Uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação. Então tem que ter ordem no culto. E é a mesma coisa em termos de oração. Então vamos continuar. Subtópico 2, o ápice da vida cristã. Como nós já dissemos, o processo de santificação, ele começa na conversão e ele só termina na glorificação, quando nós partimos para outro mundo. E eu não me canso de falar isso, irmãos. A maior prova da conversão de uma pessoa é a manifestação do fruto do Espírito. Eu vejo pessoas falando em língua estranha, isso não me prova nada. E é bíblico. A Bíblia está aí para mostrar. Eu vejo pessoas andando, antigamente tinha tanto isso, né? As irmãs com cabelão grande, os irmãos com blusa até aqui, não pode usar blusa de manga curta, né? Coisas passou, graças a Deus que passou. E eram tão sem nexo que passaram. A palavra de Deus permanece eternamente. E aí a gente via aquelas irmãs com cabelão, com os vestidos no pé, e a irmã não tinha nada de cristão. Mentia, não pagava, era fofoqueira, os irmãos a mesma coisa, batiam nas esposas, eram más pagadores e andavam de terno e gravata para cima e para baixo. Então, qual que é a maior prova da conversão e prova de que o ser humano cristão está sendo santificado? O fruto do Espírito. E nós precisamos compreender, irmãos, que cada um de nós estamos em um processo de santificação. Existem pessoas que têm um nível de santificação mais alto do que nós. Às vezes ele ora mais, ele jejua mais, ele lê mais Bíblia, ele adora mais, ele cultua mais, e outras coisas mais. E à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai tendo um nível de santificação. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de pecar, não. Deixar de pecar só quando nós morrermos. Então a gente precisa entender que às vezes tem pessoas que precisam mudar algumas coisas. Por isso que a gente vê alguns comportamentos estranhos. Então, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo e manifesto na nossa vida. Por isso que as pessoas olham e falam: nossa, que comportamento lindo, que atitude bonita. E eu tô achando, irmãos, eu estou preocupado. Antigamente, eu tenho 26 anos de Assembleia de Deus. Antigamente parece que a gente ouvia isso mais. Então eu acho que eu preciso mudar alguma coisa e quem sabe vocês também precisam mudar alguma coisa. Então nós vamos para o encerramento dessa aula e vamos para a conclusão. Lembrando sempre que na conclusão você recapitula de forma rápida. Rápida, você lembra lá dos objetivos da aula, e eu faço exatamente isso. Pego os objetivos e trago. Então, nós aprendemos nessa aula como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando verdades distintas. Nós também aprendemos como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente,
testificando a filiação divina e intercedendo em nosso favor. E por fim, nós aprendemos como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representam o ápice da vida cristã. Eu desejo ardentemente que a sua aula seja uma bênção, que você seja um professor abençoado que ensine Bíblia a seus alunos e que as suas aulas sejam verdadeiramente impactantes. Deus te abençoe, um grande abraço, paz do Senhor.